Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, obrigado pela sua audiência. Cá estamos nós, novamente, no programa Em Poucas Palavras, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E, comigo, o pastor Augustus. Olá, Nathan. Olá, você, querido ouvinte. Sempre uma alegria retornar aí no seu receptor, pela internet, pelo rádio, pelo iTunes, no celular. O nosso alvo é que o programa seja uma bênção na sua vida. Se existe uma prática, pastor, que cresce mais no Brasil, hoje é o divórcio. Dados do IBGE dão conta de que no Brasil, por exemplo, ocorreram em 2012 uma média de 522 divórcios por dia em todo o Brasil. Em 2006, o número de divórcios estava perto de 80 mil por ano. Já os dados de fevereiro desse ano dão conta de um aumento de 75% de divórcios, ou seja, quase dobrou. Por que as pessoas desistem tão facilmente do casamento? E mais ainda, o que a Bíblia diz a respeito de divórcio e novo casamento? Esse é o tema de hoje. Pastor, em poucas palavras, é assim mesmo. Casei, mas acabou aquela paixão, posso me divorciar novamente. Deus entende que eu estava sofrendo sem amor no casamento, então eu posso ter outra oportunidade? Pois é, Nathan, os números que você citou aí, eles são, de fato, muito preocupantes. Teve uma época em que esses números eram maiores entre os não evangélicos. Os evangélicos se divorciavam menos, mas hoje em dia, infelizmente, esses números são mais ou menos iguais. Se tem diferença, é muito pouca, não é? Então, é um motivo, realmente, de nós estudarmos esse assunto e nos preocuparmos. Bom, uma vez chegaram-se a Jesus alguns líderes religiosos trazendo exatamente essa pergunta a respeito do divórcio. E a gente encontra lá nos evangelhos, está lá em Mateus 18, em Marcos 10, em Lucas 16. O episódio foi mais ou menos assim. Os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, chegaram para Jesus e a pergunta era capciosa. Né? Diz o texto que eles experimentavam Jesus, estavam tentando pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. E a pergunta capciosa era essa: se era permitido ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. É que tinha uma discussão naquela época entre duas linhas de interpretação de uma passagem lá do livro de Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio está escrito que se um homem casar com uma mulher e achar nela uma coisa indecente, deve dar carta de divórcio. Mas a pergunta é: o que é coisa indecente? Então, uma linha interpretava que era a imoralidade, o adultério, a mulher traiu o marido. Mas outra linha dizia que podia ser até que ela era uma má cozinheira. Se ela queimasse o arroz, queimou o arroz, era coisa indecente, podia mandar embora. E como tinha essa disputa, eles queriam trazer Jesus para dentro da discussão, com o objetivo, quem sabe, de minar a popularidade dele. Vai que Jesus dá uma resposta aí que agrada um lado, desagrada outro, né? E era isso que os fariseus queriam, desestabilizá-lo. Mas a resposta de Jesus pegou todo mundo de surpresa. Ele disse assim: vocês nunca leram lá no livro de Gênesis que Deus, quando os criou, lá no princípio, os fez homem e mulher, e que disse que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e são os dois uma só carne? Aí Jesus comentou: portanto, já não são mais dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então, a resposta de Jesus é que o plano original de Deus é que o casamento fosse para sempre. No casamento, há essa união de duas pessoas formando uma biunidade. E é uma união que é determinada por Deus, consignada por Deus. Por isso é que é chamada uma união feita pelo próprio Deus. E, portanto, aquilo que foi feito por Deus, que é o casamento, o homem não deveria separar. Mas aí os fariseus não ficaram satisfeitos, né, com a resposta e invocaram aquela passagem que eu já mencionei. Mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? E a resposta de Jesus
que também responde àquela sua pergunta que você fez aqui, por que o pessoal se separa ou desiste com tanta facilidade? Jesus respondeu, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o início. Ou seja, Jesus colocou a causa do divórcio na dureza do coração do homem. Como se ele dissesse o seguinte, se houvesse humildade, se houvesse quebrantamento, se houvesse verdadeira busca de Deus, se houvesse disposição de perdão e de aceitação, reconhecimento de erros e disposição de acertar, o casamento teria solução. Não tem um casamento tão complicado que esteja além do ponto de redenção e de restauração. Então, o problema é a dureza do coração do homem. Então, nos nossos dias, o que é que acontece? Por qualquer motivo, a lei facilita hoje no Brasil. Está muito fácil hoje, você pode fazer. As pessoas desistem rápido, não querem se arrepender, não querem investir no casamento. E eu acho que uma das causas maiores, né, além dessas que eu falei, é a falta do reconhecimento de que o casamento é uma instituição divina. Estrutural para a vida. Né? Foi feito por Deus como base, como estrutura para a sociedade, para a igreja, para a vida do homem em geral. E o final daquela conversa de Jesus com os fariseus, agora já entrando naquela sua outra pergunta, né, a questão do novo casamento, né? Jesus admitiu, então, a possibilidade do divórcio. Ele disse, Moisés permitiu dar o divórcio por causa da dureza do coração. Então, embora tenha sido por causa da dureza do coração, ainda assim, o divórcio, então, ele foi permitido por Deus. Mas Cristo explicou em que condições. Não é qualquer razão, né? De qualquer maneira, simplesmente incompatibilidade de gênero. Por exemplo, né? Ou dizer, o amor acabou. Não. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim, eu digo a vocês, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Eu estou lendo aqui Mateus 19, versos 9 e 10. Então, o que Jesus explicou foi, o alvo de Deus, o propósito de Deus é que o casamento dure para sempre. Por causa da dureza do coração humano, quando o homem sempre busca o caminho mais fácil para sair do relacionamento, Deus então permitiu o divórcio nessa condição, quando há relações sexuais ilícitas. Porque se você se você repudiar a sua mulher, não tendo ela cometido adultério, ou se a mulher repudiar o marido, não tendo ele cometido adultério, por razões do tipo assim, o amor acabou, ou incompatibilidade de gênios, ou enfim, não gosto mais de você, se casar de novo, está cometendo adultério, porque diante de Deus aquele primeiro casamento não foi terminado. Porque o que termina o casamento seria de fato o divórcio por causa do adultério. Divórcios que não são procurados e obtidos por causa de relação sexual ilícita, eles, na verdade, se houver um segundo casamento, é um estado adulterino diante de Deus, segundo as palavras de Jesus. No caso desse texto que foi citado agora há pouco, me parece que Jesus também não está dando uma ordem para que se separe. Não. Ele está dizendo, de repente há um certo trauma que acontece, mas a ordem não seria perdoar, no caso? A ordem é perdoar, como foi dito no início, né? O plano de Deus é que o casamento dure para sempre. O que termina o casamento não é o adultério, mas o divórcio por causa do adultério. Então, no caso de adultério, os pastores em geral, eu pelo menos, minha prática, quando há adultério, minha primeira palavra é de tentativa de reconciliação. De reatar. Reatar, que o cônjuge que cometeu o adultério, ele demonstre verdadeiro arrependimento e ele que ele peça perdão, procure o perdão, se reconcilie com o seu cônjuge e o cônjuge ofendido que tenha condição de perdoar e aceitar de volta e tentar reconstruir a relação. Não sendo possível por causa da dureza do coração, porque às vezes não dá mesmo, então é possível procurar e obter divórcio e nesse caso a pessoa inocente, não é? Ela estaria livre para casar uma segunda vez.
Ok, a gente está quase chegando aqui ao final, mas tem uma certa corrente, digamos assim, uma ideia de que, por exemplo, mas não foi Deus que me uniu, ou seja, eu casei errado, agora eu encontrei a pessoa de Deus para mim. Então agora Deus está me dando a oportunidade de casar com a pessoa certa, antes era errada. Não, isso aí isso é uma interpretação da situação que é baseada na emoção da pessoa, do que a pessoa está sentindo, do gosto pessoal. Biblicamente falando, todo casamento é de Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Todo casamento é uma união prescrita por Deus. Então, o homem não deve separar. O casamento merece um investimento. O que traz o divórcio é a dureza de coração. Se houver perdão, se houver arrependimento, se houver disposição de perdoar e ser perdoado, então o casamento tem jeito. E minha palavra é essa para você, querido ouvinte: tem jeito, não desista do seu casamento. Busque orientação, busque ajuda, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.